Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. O verso é o verso de número 8. Lucas, capítulo 15, versículo de número 8. Localiza isto na palavra de Deus agora. Você que encontrou, diga: eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma? Não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E a encontrando, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu já achei a dracma que tinha perdido. Assim lhes afirmo, que da mesma maneira haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quem entendeu, diga amém. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. É necessário falar certas coisas que falaremos. E talvez uma das maiores urgências que o Espírito Santo, nesse agosto de Pentecostes, queira tratar com quem me olha de olhos arregalados, seja o tempo ao qual nós estamos vivendo na face da terra. É um tempo ímpar que estamos vivendo. E como eu dizia, resvalando ontem aos adolescentes, que eu e minha esposa somos vice-líderes ali no Rio de Janeiro, nunca em nenhuma geração aconteceu o que acontece na nossa geração. Talvez vocês tenham visto durante a semana tantos terremotos que aconteceram, e quem é que diria que aconteceriam vários terremotos em um único dia? Talvez você tenha ouvido de terremotos acontecendo um a cada ano, mas 3, 4 no mesmo dia. Somente ontem, se me lembro bem, foi Japão, Peru e Espanha, se eu não me engano, Indonésia também, e tantos outros que têm acontecido. Aliás, chegando num tempo ímpar, de um tempo determinante que a palavra de Deus sempre deixou muito clara diante de nós. O fim do tempo se aproxima, e até aqueles que não acreditam nisso observam que existe algo estranho acontecendo na face da terra. Os negacionistas já começaram a se levantar dizendo: fiquem tranquilos, tudo isto é natural. Mas a palavra de Deus exprime que nada disto é natural. A palavra de Deus exprime que nos últimos dias, através de Mateus 24, haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, esfriamento do amor. E tudo ali induz que seriam sinais de homens contra homens e natureza contra homens. Então você começa a observar que o que está acontecendo não é natural, porque Jesus sela e engloba todos esses sinais com uma palavra: princípio de dores. E quando você observa princípio de dores, como eu explicava outro dia em um congresso, explica a vocês aqui agora, é como uma mãe que está a ponto de dar à luz, que está com a barriga de 9 meses e a criança ainda não saiu. E quanto mais próximo chega da criança nascer, maior é as dores do parto e menor é o tempo entre as contrações. E parece assim que está acontecendo na terra. Não há surgimento de terremotos, porque sempre teve terremotos. Mas percebam que as dores estão maiores, morrendo pessoas como nunca morreram, e o tempo entre os terremotos diminuiu. Se eu fosse trazer uma lista, porque eu não a tenho aqui agora, está guardada em outro local, de para vocês de somente os terremotos que aconteceram esse ano, Venezuela parece que foi o que chamou mais atenção, mas já teve na Itália, já teve em toda a Ásia terremotos que mataram pessoas, já teve até mesmo terremotos em lugares que não seriam propícios a ter terremotos, porque quem aqui já estudou sabe que só acontece entre as placas tectônicas, mas no meio de placas tectônicas também estão acontecendo terremotos, como um aviso que Deus está dando, que não está mais se limitando a leis terrenas e leis mundanas, mas existem coisas acontecendo fora de padrões. Ou seja, pode acontecer no Brasil também, ninguém nem vai ficar sabendo, e quando acontecer, já aconteceu. Mas não somente terremotos, maremotos, furacões, guerras e rumores de guerras. Nunca houve um tempo como esse tempo, onde houveram tantos rumores de guerras, doenças, esfriamento do amor. Alguém mata o outro por nada, esfria o amor, não quer mais saber de nada. Perseguição contra a igreja. Talvez eu fale a vocês abertamente nesse começo de mensagem que nós estamos guardados aqui dentro de Goiás, mas se você entrar na África agora, ou na Ásia, ou no Oriente Médio, existem irmãos seus que estão sendo perseguidos só por professar Jesus grandão da Galileia. Então já há uma perseguição terrível, e Jesus engloba tudo isso dizendo que seriam princípios de dores. E como eu dizia ontem, digo hoje,
talvez não seja tão espantoso, porque ele disse: não vos espanteis. Não seja tão espantoso que tudo isso esteja acontecendo. Talvez a urgência não esteja em terremotos, a urgência não está em maremotos, a urgência não está em furacões, a urgência não está nas perseguições, a urgência não está na guerra e no rumor de guerra. Jesus sempre vai apontar para a igreja como relógio cronológico de tudo aquilo que havia de acontecer na terra. É por isso que ele disse que a palavra seria pregada em testemunho de todas as nações, e só então o fim estaria autorizado a acontecer. E quem é que tem a responsabilidade de pregar a palavra, senão a santa e sagrada igreja do Senhor? É por isso que quando eu olho para a igreja, eu percebo que não importa tantas coisas acontecerem fora, importa o que está acontecendo do lado de dentro. Quem nós somos diante dos sinais? Quem nós somos diante de terremotos? Quem nós somos diante de maremotos? Está muito longe, pastor. Quem nós somos enquanto coisas estão acontecendo longe? Será que estamos acomodados enquanto as coisas não chegam e não tocam na nossa porta? Porque acerca disso, Romanos capítulo 12, Paulo vai indagar a igreja de Roma, dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está querendo dizer é: Roma, igreja em Roma, eu sei que vocês são uma igreja santa, eu sei que vocês têm a presença, mas eu também conheço que a cidade onde vocês estão é uma cidade corrompida, é uma cidade podre. Roma adora outros deuses, e com carinho, Paulo não mandou a igreja para o povo de Roma. Não mandou carta para o povo de Roma. Paulo mandou carta para a igreja de Roma. Em outras palavras, Paulo não estava tão preocupado com o que acontecia na terra. Paulo estava preocupado com o que acontecia na igreja que estava dentro daquela terra. Em outras palavras, era como se Paulo estivesse invocando a palavra daquele rei na beira da fornalha: és tu ainda aquele Daniel? És tu aquele a quem eu conheci há tempos atrás? És tu aquele que iniciou a caminhada? Eu posso abrir um parênteses para testificar isso que eu estou falando. O parênteses que eu abro é acerca de Salomão. Vocês lembram que quando Salomão se assenta no trono, ele vai sacrificar bois, vai sacrificar cordeiros, vai sacrificar coisas lindas a Deus. Deus vai sentir o cheiro do sacrifício, vai chegar até Salomão e vai dizer: pede o que tu quer, rapaz, que eu vou te dar. Salomão diz: me dê sabedoria. E Deus diz: tu por que não pediu a vida dos teus inimigos? Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar a vida dos seus inimigos, vou te dar trono. Só que o tempo passa, e vocês que são de escola bíblica conhecem que Salomão estava casado com mais mulheres e concubinas que transformam, mudam o seu coração. Vou tentar encenar como que acontece dentro da Bíblia. Imagina Deus do céu olhando para a terra e procurando o Salomão dos sacrifícios. Ele está vendo um homem sentado no trono, com a mesma coroa, com o mesmo corpo, na mesma cadeira, no mesmo palácio. E a pergunta que entrou no coração de Deus é: cadê Salomão? Aí alguém apontaria para Deus: Deus, olha Salomão sentado ali na cadeira. Deus olharia para a cadeira e diria: é a mesma cadeira, é a mesma coroa, é o mesmo corpo, tem o mesmo nome, mas não é o mesmo Salomão. Como é que alguém tem a mesma cadeira, o mesmo corpo, a mesma coroa, o mesmo rei, mas não é o mesmo Salomão? A Bíblia diz que o coração dele foi transformado. E quando Deus procura, não procura só coisas exteriores, Ele também vai procurar coisas interiores. Acerca disso eu poderia ficar meia hora batendo nessa tecla, mas para não ficar chovendo no molhado, vocês conhecem: me honram com os lábios, coração está afastado. Vocês também conhecem Samuel, que vai indagar dizendo que Deus escolheu Davi segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria direção. Então a indagação de Deus é: vocês ainda são aqueles que eu convoquei no início da caminhada, diante de todo o sistema podre que está tomando o mundo? Ou o mundo já influenciou quem vocês são? Existe uma palavra dentro da Bíblia que testifica isso que eu estou pregando. Em João capítulo de número 15, verso 9, se a minha memória não me falha, diz: vós não sois amigos do mundo, e o mundo não é amigo de vocês. Por isso que o mundo vos odeia, porque se vocês fossem amigos do mundo, o mundo vos amaria. Permita-me montar um cenário breve para entrar de cabeça dentro de Lucas 15. Você já percebeu que tem igrejas por aí fora, que eu sei que vocês são crentes, que estão sendo amadas pelo mundo,
é gente enrolada com capiroto, enrolada com demônio, andando na mão do capeta, corrompida, mas olha para certas igrejas e diz: eu me sinto bem dentro desta igreja, eu amo esse povo que diz que é de Deus. Engraçado que a minha Bíblia diz que o mundo não amaria a igreja. A minha Bíblia diz que o mundo odiaria a igreja. O mundo odeia quem está aqui dentro dando glória para Deus. Então não se assuste quando alguém se tornar seu inimigo na faculdade, na escola, no trabalho, na família, na rua. Isso não é uma coisa desgostosa, isso é uma honra, porque a Bíblia também diz que grande é o galardão daqueles que sofrem perseguição pelo nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir, bater esta tecla de novo. Tá tristinha porque estão falando mal de tu só porque tu é crente? Tá tristinho porque estão te excluindo da roda de amigos porque tu é vaso crente? Se fosse o teu, dava glória. Grande é o teu galardão no céu e tu tá triste porque estão te excluindo de roda porque tu é crente. Eu vou botar minha vida na linha de tiro. Eu sou pastor, tenho 34 anos, mas estou pregando desde os 9 para os 10 anos de idade. E eu lembro tantas vezes que eu fui excluído de roda de amigos, e eles achavam que estavam fazendo e acontecendo, e eu era feliz, primeiro, de não me assentar em roda de escarnecedores, e segundo, que grande honra é sofrer perseguição, nem que seja uma calúnia, uma palavra contrária. Pelo nome de Jesus, tem gente perdendo o pescoço e está dando glória. Tu só está tomando uma fofoca nas costas e já quer travar, varoa? Ou falar olhando para a esquerda que é a direita, entendeu? Alguém falou mal do teu cabelo, tu já quer desistir da presença? Ah, porque o irmão me atacou dentro da igreja. Dá glória, tu está indo para o céu. Tu tem um nome escrito no livro da vida, que é coisa melhor do que sofrer pelo nome de Jesus. Eu falo isso com vocês, de pés no chão. Pastor está falando aí que eu vou sofrer perseguição porque sou crente? Vai. E se não sofrer, como diz um amigo meu, está com defeito de fabricação. Quem é crente vai sofrer perseguição de um jeito ou de outro. Então você já tem uma ideia de que levantar a mão para Jesus é comprar guerra, é entrar em guerra. Eu vou falar de novo. Pastor, mas a Bíblia diz que nós teremos paz. É paz de espírito e paz no coração. Agora no exterior, se prepara. Você toma posição em Cristo e quer que os demônios fiquem de braço cruzado? Ei, Jesus grandão falou na minha boca. O inferno vai se levantar contra tu, e se não puder vai usar os capachos dele para se levantarem contra vocês. O inferno, a partir do momento que tu levantou as mãos para Jesus, assinou uma declaração de guerra contra você. A partir de hoje tu é inimigo e inimiga do inferno, e glória a Deus por isso. Você acha que eu vou ficar querendo agradar o diabo? Eu quero que ele fique com raiva de mim mesmo, mas com carinho e respeito, que possa ficar com raiva e rangendo o dente. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro mesmo, não é verdade? Ele vai ranger dente de onde quiser, mas a vitória é nossa. Existe algo que eu trouxe vocês por dentro desse caminho, não foi à toa. Vocês incomodam o mundo, vocês incomodam as trevas. Ah, pastor, incomodo porque dou oferta, incomodo porque me arrumo bonito, incomodo porque bato ponto na igreja e não falta culto. Não existe terno, gravata, nem saia que faça o mundo se incomodar. Tem gente de terno, gravata, saia que não está incomodando nada. E tem gente de blusa normal que está incomodando capeta até quinta geração se tivesse. Pastor, por quê? Porque não é algo exterior. Dizia eu outro dia aos jovens e adolescentes lá da igreja, que eu falo a vocês aqui agora. Se fosse somente botar um terno e gravata, era tão fácil. Era só botar um terno e gravata e pronto, sou crente. Eu não sei se vocês já viram, vai doer, mas vai curar. Aquelas coisas de internet que a pessoa bota o antes e o depois. Aí bota o antes com a roupa do mundo, o depois com a roupa da igreja. Eu falei, a roupa mudou, mas e o coração? Ser crente não é só botar uma roupa de crente. Pastor, por quê? Porque diz a palavra que a fé sem obras é morta, sim ou não? Aí o que tu imagina? Tem que fazer obra para ter fé. Então tem que botar terno, gravata, e cear, e dar oferta, e vir para a igreja, e pregar, e cantar. Mas se fosse assim, iria ser salvação por obras e não por graça. Então eu ia botar um terno e gravata, estou salvo. Esse versículo não está dizendo o que tu faz para ser salvo. Tu já não levantou a mão para Jesus? Então tu já está salvo, por isso tu está fazendo. Eu vou repetir isso aqui.
Tu não faz obras para ter fé, tu já tem fé, e por isso está gerando obras. Obras não é origem, é consequência. Vou botar minha vida de novo na linha de tiro. Eu não prego para ser salvo. Eu já aceitei Jesus lá atrás, já estou a caminho do céu, por isso eu estou pregando. É algo que Ele gera dentro de mim. Você não vem para a igreja para ser salvo. Você já aceitou Jesus, está salvo. É por isso que tu está vindo para a igreja, para poder receber, compartilhar daquilo que tu já recebeu quando tu levantou as mãos. Alguém entendeu na direita? Fica olhando para o meio agora. Não fazemos para ser, somos. A partir do momento que levantamos as mãos a Deus, por isso fazemos. Se eu estou numa Assembleia de Deus, vou seguir por esse caminho, então lá vai. Pastor, o que é que nos incomoda? Perdão, o que é que incomoda a terra? A palavra de Deus diz que existe algo que habita dentro de nós ou na igreja. E o que seria que habita, pastor? Existe um que ainda resiste ao homem da maldade, diz a palavra de Deus. Esse homem da maldade, eu peço que você triplique a sua atenção. Não está falando de pessoas más. A Bíblia diz que haverá um anticristo, sim. Ele vai vir carne, vai vir osso, vai fazer muita coisa ruim na terra. Só que João também diz, e Pedro, perdão, diz que haverão pequenos anticristos, pessoas que se comportam como anticristo. E geralmente você vê dentro da Bíblia que o anticristo tem a propriedade de palavra, de lábia, autoridade labial, autoridade de quem fala. Ele convence apenas com palavras. É por isso que quando eu olho para a história humana, eu vejo pessoas que foram biotipos de pequenos anticristos. Quer ver? Eu não vou falar o nome dele, que nem merece, mas o Bigode da Alemanha em 1945, ele era um protótipo de anticristo. No dia que ele tentou tomar o poder da Alemanha com arma, falhou. Aí começou a falar. Pronto, tomou a Alemanha inteira. E tomou uma nação que era reformada por Martinho Lutero. A Alemanha que caiu nos pés daquele bigodudo não era uma Alemanha tola, era uma Alemanha cristã, cheia de Deus e com propriedade do que Deus tinha para ela. E mesmo assim foi enganada pela lábia de um homem. Irmão, se não resiste ao Bigode, você acha que quem tiver aí vai resistir ao anticristo quando ele se apresentar? Só que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz, e vai reclamar com quem escreveu, tem um que ainda resiste ao homem da maldade. Quem é que resiste, pastor? Ah, sou eu que estou cheio de Deus, orando, jejuando. Não, é alguém que habita na igreja, é alguém que habita em nós, que está resistindo e incomoda o mundo. Quem é que está, estou entrando em Pentecostes, eu acho que alguém na galeria está entendendo. Quem é que habita na igreja e está resistindo ao homem da maldade? E enquanto a igreja estiver na terra, ele não vai conseguir meter a mão na terra, porque o que habita na igreja não deixa ele tomar as rédeas da terra. Tem gente de teologia inteligente aqui, ó. Vocês não percebem como a terra está se remoendo e se reentranhando para tentar organizar poderes? E eu vou falar já que eu estou entrando, porque para um único homem assumir o poder terreno, ele vai precisar, pastores, de 3 colunas de poderes. A primeira é a financeira, a segunda é a religiosa e a terceira é a ideológica política. Todas estas 3 já estão se alinhando. Financeira, todos os sistemas financeiros do mundo estão entrando em colapso, e eles já estão dizendo: precisamos de um único sistema universal e digital. Ah, pastor, tá bom. E religioso também. Já há uma assinatura no Vaticano entre os maiores líderes religiosos, para que no momento determinado eles abram mão de seus poderes eclesiásticos e permitam que apenas um homem assuma, em prol da paz, os poderes religiosos da terra. E mais o que, pastor? Político e ideológico. Toda a ideologia implementada na terra, que é a ideologia do anticristo. Nós somos cidadãos da terra também. Só que o que impera é o que habita dentro de nós. E eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sei que vai doer, mas vai curar. É que o que habita em nós desceu em Atos 2, agosto do Pentecostes. Em Atos 2 foi a inauguração daquilo que já estava pronto. O que já estava pronto, pastor? A igreja. A igreja não surgiu em Atos 2, surgiu sim, não, foi inaugurada. A igreja surgiu no coração de Deus. Deus só botou na terra o que já estava dentro dele. Então a igreja é inaugurada em Atos 2. E é inaugurada com o quê? Espírito Santo. Então a igreja não é inaugurada por poderes terrenos. A igreja é inaugurada por poderes
sobrenaturais do alto. E quando os poderes que inauguraram a igreja faltam, a igreja começa a fracassar e a falhar, mesmo que funcione. Pastor, por que você diz isso? Parênteses aberto, volta em Lucas 15 agora. Porque eu li Ezequiel capítulo 10. E em Ezequiel capítulo 10, um dia, vai doer, mas vai curar. Deus leva o profeta em visões para dentro do templo e fala: profeta, olha que culto bonito dentro do templo. E o profeta está olhando dizendo: realmente, que culto bonito. Agora cava na parede. Aí o profeta começa a cavar na parede, cavar, e vê que quem estava no templo, dando glória, estava nas salas obscuras e escuras adorando outros deuses. Ah, mas é Beelzebul, é demônio? Não precisa ser algo vivo para ser meu Deus. Pode ser meu celular, pode ser meu emprego, pode ser meu dinheiro, pode ser minha empresa, pode ser minha esposa. Porque tem gente que coloca esposa e marido acima de Deus, e isso se torna um Deus no coração. Deus leva o profeta e olha a consequência de estarem colocando outros deuses no meu lugar. A glória que estava dentro do templo vai para a porta. Ela não sai de vez, ela vai saindo devagarinho, para alguém sentir a falta dela. Da porta vai para o pátio, do pátio vai para a cidade, da cidade vai para o monte, do monte vai para a glória. A glória foi embora. Quando o profeta olha para dentro do templo, ainda está todo mundo adorando, ainda está todo mundo jejuando, ainda está todo mundo vestido. Percebeu que em Ezequiel capítulo 10, o culto do templo em Jerusalém não precisou da glória de Deus para acontecer. Ei, Jesus amado, dá para fazer culto sem glória de Deus, dá para cultuar sem a presença do Espírito Santo. Só não dá para ter a vida transformada, só não dá para ser cheio do Espírito Santo. Se for para fazer culto sem a glória, então o que eu estou fazendo dentro desse culto? Eu não vim para marcar ponto social com meus irmãos, eu vim ser cheio do poder e da glória que desceu em Pentecostes. Eu sou o primeiro. Quem está comigo dentro desta palavra, diga glória a Deus. Eu digo isto a voz para que vocês entendam a sobrenaturalidade e a importância do que desceu em Pentecostes. A igreja é inaugurada com o poder do Espírito Santo, e através do poder do Espírito Santo, a igreja vem passando todas as épocas. Em Lucas capítulo de número 15, quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então, vai. Lucas capítulo 15, Jesus apresenta 3 parábolas. A primeira parábola que ele apresenta é da ovelha perdida. A segunda, qual nós lemos, é da dracma perdida. A terceira, que nós não lemos, é do filho pródigo. A diferença entre estas 3 parábolas, e eu preciso que tu redobre a atenção, é que na primeira, uma ovelha se perde fora. Na segunda, uma dracma se perde dentro. Na terceira, é um filho que está na presença e decide sair para fora. Nas 2 primeiras, não há algo que eu vou ser bem claro, já que eu estou na Assembleia de Deus. Não há uma ausência de busca. Na ovelha que se perde, o pastor vai atrás. Na dracma que se perde, a mulher vai buscar. Mas o filho que bate o pé no chão e decide sair, o pai não vai atrás. O pai fica na porta, olhando ele embora, não impede de sair da presença, e também não vai atrás quando está na sarjeta. Estou na Assembleia, não está? Então vamos de mensagem de Assembleia de Deus. Eu ouvi alguém falar um dia que quem é salvo para sempre, não importa onde esteja. Lucas 15, filho pródigo, desconstrói isso tudo. Primeiro, pai não segurou dentro de casa. Tu é tão livre que é livre até para ir embora se quiser. Quer desviar? A porta está ali, ninguém vai te impedir. Escravo é quem está lá fora, não é quem está aqui dentro. Aqui dentro tu é livre para ficar, mas é livre para ir abraçar o diabo no inferno um dia se quiser também. Salvação já foi liberada para todo mundo na cruz do Calvário, mas nem todos querem aceitar a salvação. Só que olha o que é mais engraçado da Assembleia de Deus, é que o pai está parado na porta e não vai atrás do filho que está na sarjeta. É por que não vai atrás, pastor? Porque o filho não quer. Agora olha que engraçado que está escrito: o pai não levanta o filho, porque eu pensei que era Deus quem me levantava. Deus levanta quando a ovelha se perde, Deus levanta quando a dracma se perde. Agora quando o filho, que já conhece o que é a palavra, decide pegar as coisas e falou mal de mim, não quero mais estar, e vai embora, pai fica na porta,
Filho está na sarjeta, mas assim está escrito: levantar-me-ei. Olha que engraçado, o pai não levantou, ele se levantou sozinho. Irei ter, o pai não veio, sou eu quem vou. Então peraí, a graça não alcançou ele na sarjeta não? Alcançou tanto que assim está escrito, vai reclamar o que está escrito ali. Ele se lembra do que tinha dentro de casa. Aqui está a graça. O pai não força, mas ele começa a lembrar quando eu estava na presença. Isso é graça. O pai não força, vem quem quer. Primeiro, a ovelha que se perde fora. Não queria se perder, mas se perdeu. Mas o pai vai lá, o pastor vai lá. E o bom pastor pega a ovelha, joga óleo na cabeça e diz: volta para casa, volta para o pasto, volta para o aprisco, traz a ovelha de volta. Se eu te contar um segredinho, tu acredita? Filho pródigo é o pai quem vai, pai é Deus. Ovelha que se perde, quem vai é o bom pastor. Bom pastor é Jesus. Então com quem se perde fora é Cristo, é palavra. E com quem decide sair para fora é Deus, quem fica na porta esperando. Mas e a dracma que se perde dentro? Não é Deus, não é Jesus. Ah, já entendeu? A mulher tem a tipificação em Lucas 15. Dessa volta de 40 minutos para chegar aqui. Do que o Espírito Santo faz dentro de uma casa? O que o Espírito Santo faz, pastor? Acende candeia, varre, procura com diligência, encontra e faz festa. A ovelha que se perde fora, a dracma que se perde dentro, o filho que decide sair para fora. Da dracma que se perde dentro, permita-me adentrar, vem comigo para dentro da Bíblia. A dracma que se perde dentro, não tem só o papel de uma moeda que se perde dentro da casa. Ensinava eu outro dia lá na igreja o que eu vos falo agora. É como se um noivo quisesse casar com uma noiva. Se eu fosse judeu, fazia todo sentido agora, e quisesse casar com a minha vaza que é judia, eu olharia para ela, linda de Jesus, e diria assim: olha, quero casar contigo, te amei. Aí ela que é minha vaza olharia para mim e diria assim: mas por que tu me ama? Por que tu quer casar comigo? Aí eu que sou noivo, o pastor diria assim: não, tu não precisa entender porque eu te amo, só saiba que eu te amo. Esse negócio aqui para quando a gente casar eu te explico. Mas quem casa quer casa. Como quem casa quer casa, eu preciso te deixar um momento, porque eu vou voltar para a casa do meu pai de onde eu vim. E costume judaico é esse: eu vou fazer uma casa perto da casa do meu pai. Aí ela me perguntaria: e tu volta quando? Aí eu diria: não sei, quem sabe é meu pai. Daquele dia, daquela hora, daquele momento, só meu pai sabe. Aí ela olharia para mim: tá, eu também não sei então quando tu volta. Como é que eu vou me preparar para a hora que tu vai voltar? Aí eu olharia para ela e diria assim: pega estas dracmas aqui, enfeita teus cabelos, enfeita teu pescoço, lá vai o Pentecostes. E tu não precisa abrir a boca para dizer que é alguém que tem relacionamento com o noivo. Quando tu passar na rua, vão ver as dracmas nos teus cabelos, vão ver a dracma no teu pescoço. E quando tu passar, alguém vai bater o olho e vai discernir: essa tem relacionamento, esse tem relacionamento. Não toca nele, não toca nela. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. E se eu te falar que a gente prega assim, abrir a boca, tu acredita? Não, pastor, prega subindo aí em cima, metendo a mão no microfone aqui, ó. Ide por todo mundo pregar o evangelho a todo o quê? Ah, entendi. Se pregar fosse meter mão no microfone, como eu falava outro dia, quem é mudo e não tem corda vocal vai cumprir isso como? Vai falhar com Jesus? É só pregar sem usar a voz. Como é que prega sem usar a voz? Só botar a dracma e passar. Alguém vai olhar as dracmas e vai dizer: esse é crente, esse é crente, essa tem Deus, esse tem relacionamento. Você quer ver mais Bíblia para provar o que eu estou falando? Lembra da mulher que olha para Eliseu? Eliseu só passa e não fala nada. A mulher está olhando para ele e diz assim: ó, nunca falou nada. Mas lá vai um santo homem de Deus, está pregando com a vida.
É uma carta que pode ser lida por outros. Se isto aqui é uma verdade, a dracma tipifica sinal, pastor, de relacionamento e intimidade. Então quando o noivo voltar, o noivo quer ver o quê? Dracma. Porque as dracmas vão dizer para o noivo: eu cuidei daquilo que tu me deu, eu cuidei do nosso relacionamento e da nossa intimidade. Eu vou falar rasgado. Sabe quanto valeria uma dracma hoje? Hoje, dia de hoje. Uma dracma era uma moeda, valeria entre 50 a 70 reais. Eu vou perguntar para a igreja, vocês me respondam aí me olhando com o olhão arregalado. 50 reais hoje em dia no Brasil é muita coisa? Não, né? Gente, com muito mal compra um hambúrguer, né, na esquina para comer com as crianças. Você vai no mercado, compra o quê? Saco de arroz, acabou. Mas se você perder 50 reais dentro do quarto de casa, o que tu faz? Tu procura. Mas por que tu procura se não vale tanto assim? Percebeu que a gente só dá valor depois que perde? Enquanto está na nossa mão, a gente diz: não vale muita coisa não, dá para fazer muita coisa não, mas depois que perde, arrasta móvel, varre tudo. Eu perdi 50 reais, eu tenho que procurar o que perdi. Por que não valorizou enquanto estava na tua mão? Por que não prestou atenção enquanto tu tinha esse relacionamento e intimidade? Por que precisou perder a dracma para ver que a casa chegou num estado estranho? Qual é o estado, pastor? O estado é que ela acende candeia. Como é que está vivendo de candeia apagada? O estado é que ela varre a casa. Como é que está vivendo numa casa não varrida? E ela estica as mangas, olha para o pastor Jonathan assim, ó. Poderia enganar todo mundo que está na terra. Ela poderia olhar para quem está do lado, como eu dizia outro dia, e dizer assim, ó: contigo foi 10, comigo foi 9. Então dá para enganar pregador, dá para enganar os pastores, dá para enganar a liderança. Eu quero ver, no dia que a trombeta tocar, sei que está pesado, mas vou falar do mesmo jeito, Jesus aparecer na nuvem e dizer: enganou pastor, enganou pregador, cadê a 10ª dracma? Para que viver de aparência se o que importa é estar com ele cheio da presença do Espírito? Percebeu que a aparência não vai nos salvar? Então ela começa a arregaçar as mangas assim, ó, e falar assim: para que eu vou ficar fingindo que tenho uma coisa que já não tenho? Não vou fingir que tenho. Perde mesmo, não oro mais, não jejuo mais, não tenho mais, mas pelo menos eu estou indo procurar o que eu perdi, tá bom? Me deixa varrer, me deixa acender, me deixa procurar. Engraçado que quem procura acha. Vai dar uma irada de 300, de 60, 180 agora. É porque tem gente que está me olhando de olho arregalado pensando que eu estou falando da igreja, né? Tá. Vós sois casa, vós sois templo. Vou falar de novo olhando para a esquerda, que a direita entendeu. Vós sois a casa onde a dracma se perde. Não dá para eu te justificar diante de Deus. Não dá para naquele grande dia tu dizer: eu não procurei relacionamento porque fulano, ciclano não me ajudou, Beltrano falou mal de mim. Ele vai dizer: mas eu tratei contigo as 10 dracmas. Por que tu não arregaçou a manga, quebrou a aparência e desceu para procurar o que perdeu? Vós sois casa, vós sois templo, vós sois casa, vós sois templo, vós sois casa, vós sois templo. Só porque teve gente levantando a mão. Sabe qual é a raiva do diabo contra vocês? Já que tu está levantando a mão para dar glória, é que a dracma está perdida, mas ainda está dentro de onde? E sentiu o Espírito Santo passar aqui dentro da igreja. A maior raiva do capeta é que eu posso perder, mas ainda está aqui dentro. Aqui dentro. Tu nunca ouviu aquela vozinha quando tu erra o caminho, não? Não é por aí. Pede perdão, volta à posição. A dracma ainda está lá dentro. A dracma ainda está lá dentro. A presença ainda está lá dentro. A dracma ainda está lá dentro. E com carinho e respeito, a responsabilidade agora está nas mãos desta igreja que me olha. Não, pastor, deixa para os outros. Está contigo. O tempo está acabando. Jesus está voltando e pode ser agora. Está na hora da gente quebrar a aparência e procurar a dracma perdida. A gente procura tanta coisa na terra, não é?
É chave, é casa, é o bem da família, é ouro e prata. Eu também sou pai de família, não tenho filho ainda, mas sou homem de casa. Mas com carinho, naquele grande dia não vai dar para eu falar para ele: não procurei mais porque eu tinha que trabalhar, não procurei mais porque eu tinha que estudar, não procurei mais porque eu tinha que pagar a conta, não procurei mais porque eu tinha que cuidar da minha família. Ele vai dizer: mas não tratei com a tua família, tratei contigo. Ei, Jesus, tem gente chorando. Eu não tratei com o teu trabalho, tratei contigo. Então para que você ficou fingindo que estava tudo bem? Eu vou entregar. Jesus está gritando no meu ouvido, estou olhando o relógio, fique tranquilo. É por isso que um dia Jesus chega diante de Lázaro, morto no túmulo, e diz assim: tira a pedra. Aí vem Marta: tira não, Jesus, tu não sabe que está morto há 4 dias. Em outras palavras, está podre, está fedendo. Se tu mandar tirar a pedra, quem está fora vai ver a podridão de morte que está dentro. Então por que tu quer manter a pedra? Porque a pedra está pintada. A gente pinta a pedra, bota incenso, coloca flores. Quem passa do lado de fora olha para a pedra na frente e diz: está pintada, está bonita, está florida, está bonita, está cheiroso, está bonito. Olha o terno, olha a saia, olha a gravata, olha como é que está bonito, está tudo bem. Aí Jesus chega: que pedra bonita, olha que pedra bonita, que pedra bonita, que pedra bonita. Tira a pedra. Mas Jesus, se tirar a aparência, todo mundo vai ver a podridão que está dentro. Mas pedra não fala, pedra não fala, pedra não fala, pedra não fala, pedra não fala. Eu quero falar com o morto que está do lado de dentro. Tira a pedra. Eu não vou tratar com o que está do lado de fora sem antes ressuscitar o que está do lado de dentro. Aí alguém tira a pedra, lá vai a palavra, estou escutando alguém dando glória ali no meio. Quando tira a pedra, Jesus olha para dentro e diz assim: Pai, já te agradeço. Te agradeço que já está vivo. Lázaro, vem para fora. Eu falava isto uma vez com um adolescente. Tu viu Jesus pedindo vida? Tu viu Jesus orando assim: ressuscite agora no meu nome e levanta? Ele só chama, já vem logo, já está vivo. Quando foi que ficou vivo na situação? Sabe o que eu penso, cabeça de pregador? Quem tem que orar para dar vida sou eu. Eu não sou a vida, eu sou Jonathan Carlos. Mas Jesus quem é? Eu sou a ressurreição e a... Ele não tem, ele é. Ele entendeu. Vou falar olhando para a direita agora. Lázaro está lá dentro morto, parado. Coisa da cabeça de pregador. Tem gente que fala que se não tirar a pedra, Lázaro não ressuscita. Onde? Jesus também é pedra de esquina. E foi ele que criou a pedra que está na porta do túmulo. Ele é a palavra na boca de Deus. Imagina Jesus para outra pedra. De pedra para pedra, quem é a maior pedra aqui na situação? Sabe quando é que Lázaro ressuscita? Coisa da cabeça de teólogo. Quando Jesus pisa o pé no ambiente, nem precisa invocar a vida, ele já é. Quando ele pisa, olha Lázaro dentro. Opa! Que vida é essa que chegou aí fora e está invadindo aqui dentro? Gostei do sorriso deles olhando para cá agora. Só que a pedra impede a vida que ele já colocou dentro sair para fora. Vou falar olhando para cá agora. Tenho que manter o meu social, tenho que manter o meu status, tenho que manter a minha aparência. Eu entrar nesse negócio de manto do Espírito Santo, vou nada. Quem vão pensar que eu sou somente alguém cheio do Espírito? Mais nada. E eu sei que quando tira a pedra da frente, Lázaro vem para fora. Jesus só agradece porque já está vivo. Santa igreja que me ouve esta noite, existe uma responsabilidade nas nossas mãos. E a responsabilidade que repousa do que Deus colocou em nós no Pentecostes é o que perdura até agora dentro de cada um de nós. Nós como igreja carregamos o Espírito Santo desde Atos 2. O Espírito Santo que não é só um suspiro, não é só um vento, é uma pessoa, está provada na Bíblia.
É uma pessoa que se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Mas se ele se entristece, também dá para alegrar. E como se alegra o Espírito Santo? Cumprindo aquilo que ele me deu a fazer. Se estamos vivendo os últimos tempos na face da terra, precisamos cada vez mais nos encher do Espírito Santo, para sermos diferença onde nós estivermos, na rua, no trabalho, na escola, no meio da família, da parentela. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir fazer nada. Talvez alguém me esteja olhando aqui dentro e dizendo: pastor, deixa para quem está do meu lado, esse negócio não é comigo não. Irmãos, já começa por aqui. Primeiro, João Batista estava na barriga de Isabel, esperou nem nascer, na barriga já foi cheio do Espírito quando sentiu Jesus. Vocês já nasceram, estão tudo aqui de cabelo bom, penteado, cheiroso. Então, se alguém que nem nasceu já estava cheio do Espírito, quanto mais quem me olha aqui de olho arregalado. Pastor, mas esse negócio não é para mim não. Então não se alistasse no exército de Jesus. Agora que se alistou, vai ter que obedecer à lei da casa. E a lei da casa é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O altar está te esperando se você quiser reatar aliança com Jesus agora. Eu estou aguardando a primeira vida vir correndo a Cristo. E a primeira está chegando aqui na minha direita, pastor Josué. Olha que coisa linda. Eu estou esperando a segunda vida a Cristo aqui esta noite. Aonde está a segunda vida a Cristo? Pastor, a segunda vida vem aqui na minha esquerda, estão me apontando. Filha de Deus, vem com ela, minha irmã. Eu estou aguardando a terceira vida a Cristo aqui agora. Não, pastor, já estou na igreja. É tá, não é ser. Não, eu já estou de terno e gravata. Faz o seguinte: pega o terno e a gravata e a saia e mostra para Jesus na porta do céu, vê se entra. Eu não estou nem aí se você está de terno e gravata. Se tem que vir, vem agora. Reatar a tua aliança. Ah, mas vão saber que eu estou precisando. Procurando a dracma. Mas quem está aqui não te justifica naquele dia. Mas Jesus fala na minha boca hoje: não morra no meio da tempestade. Vem gritar socorro, porque hoje Ele lhe salva, Ele lhe sustenta. Se existe uma terceira vida, vem correndo ao altar agora. Se tu estiver na galeria, eu te espero descer. Se você estiver ao lado de alguém, você vai me ajudar agora. Vai ajudar como o pastor Jonathan. Você vai olhar para alguém que está do teu lado e vai dizer assim: quer ir lá na frente? Eu vou contigo agora. Se alguém do seu lado falar que quer, pega na mão desta pessoa e traz ela aqui na frente. A terceira vida acabou de se aproximar. Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Só de vocês virem aqui na frente, Jesus já está reatando a aliança e os recebendo de volta na glória. Aonde está a quarta vida a Cristo entre nós, que queira receber em ti a salvação do Cordeiro. Como eu vi o meu irmão que estava tocando violino tão bem, e quando eu cheguei ali, eu ouvi ele falando: Jesus fez tudo isso para te salvar. E eu digo: foi isto mesmo. E ele disse uma coisa que muitos não percebem. Ele disse assim: nós usamos o termo aceitar Jesus, mas na verdade é Jesus quem nos aceitou. Ele falou isso tão belamente. Jesus te aceitou na cruz do Calvário. É só vir reconhecer o que já está pronto, o que Ele já fez. Existe uma quarta vida entre nós, ou nós oramos agora? E a igreja ligada comigo: pastor, eu quero avivamento. É só olhar para as três vidas aqui no altar. Avivamento, avivamento, avivamento. Avivamento que Deus quer fazer na nação brasileira. Igreja, estende as mãos aqui para o altar agora. Não abaixe as mãos. Ei, Jesus grandão da Galileia, eu vou esperar. Aleluia. 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 Vem na tua força, mas vem, Filho de Deus. Vem na pouca força, mas vem, Filho de Deus. Eu sinto Deus aqui dentro desta casa. Eu sinto Deus aqui dentro desta casa. Vem na tua pouca força, mas vem, porque
que Deus te alcança no meio da caminhada. Igreja, estende as mãos para os nossos irmãos e irmãs. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Feche os vossos olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós colocamos estas vidas nas tuas mãos e lhe agradecemos, Senhor. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história, uma nova trajetória. Senhor, aviva a vida deles, aviva a vida delas. Reescreva, se necessário, o nome no livro da vida. Senhor, o culto é um culto oferecido de corpo, alma e espírito. Receba-o de volta na tua presença. Reacende a chama neles, reata a aliança. Eu coloco estas vidas nas tuas mãos, Senhor, com a certeza de que a história é nova a partir de hoje, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.